Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Com a corrupção que impera no estado do Piauí, não há quem possa. Isso é uma realidade inarredável. Eu fiz um breve levantamento sobre o endividamento do estado nas gestões do PT desde 2003. Quando tomou posse no governo, o atual governador João Wellington Dias, ele encontrou uma dívida de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais que fora feita, que fora contraída ao longo de muitos anos, principalmente a partir dos anos 70. Mas é preciso que se remonte também ao período republicano, porque essa dívida de 2 bilhões e 300 era um estoque consolidado do endividamento do Piauí ao longo de toda a sua história. E aí a gente pode também recuar, se for o caso, ao período provincial. Então, quer dizer, ao longo de toda a história do Piauí, quase 250 anos, nós temos uma dívida de 2 bilhões e 300. E em apenas 16 anos de governos do PT e do PSB, que foi o governo parceiro do PT, essa dívida ela aumentou para 7 bilhões e meio de reais. Portanto, somente nos governos petistas foi contraído um montante de aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais. Vamos lá, 2 bilhões e 300 a dívida original, 7 bilhões e meio a dívida hoje. Portanto, de 2003 para cá, a dívida ela aumentou 5 bilhões e 200 milhões. Quando eu digo, por exemplo, que não há quem possa com a corrupção no Piauí, é porque grande parte desse dinheiro foi contraído com a finalidade de se estabelecer obras públicas, de se estabelecer, por exemplo, estradas, recuperação de estradas, construção de novas estradas, para fazer as chamadas obras de arte dessas estradas, enfim. Em todos os sentidos, se deveria ter obras em andamento no estado do Piauí. Hospitais em melhores condições, escolas em melhores condições. E o que nós temos é absolutamente nada. Apenas muita conversa, muita propaganda. Se gasta cerca de 4 milhões e meio de reais todos os meses com a propaganda oficial no estado, cerca de 50 milhões de reais por ano, uma verdadeira fortuna, portanto um absurdo sem precedentes. Nenhum governo gastou tanto dinheiro com a autopropaganda, e essa autopropaganda inclusive ilegal, criminosa, porque ela faz a propaganda não das ações do governo, que não existem, mas das ações do indivíduo, da pessoa, do governante, com a finalidade de projetá-lo perante os eleitores na condição de realizador ou de governador ad perpétuo, não é? Um governador permanente. Portanto, não há quem possa com a corrupção no estado do Piauí, porque esse estado de coisas persiste desde exatamente o ano de 2003. E nós já estamos em 2019 e acontece tudo no Brasil. A gente observa ações da Polícia Federal no Maranhão, a gente observa ações da Polícia Federal aqui no Ceará, em Pernambuco, em Roraima, em Rondônia, em outros estados, por exemplo, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E as ações da Polícia Federal no Piauí, elas até que acontecem. Mas não há uma resposta quando chega a instância outra que possa efetivar a punição a esses elementos que praticam atos infames no estado do Piauí. Portanto, é um estado que está de frente para o crime, mas que não existe qualquer possibilidade de serem punidos os elementos criminosos, exatamente por conta da situação do estado, do isolamento geográfico, da sua pouca importância perante a nação. O Piauí representa apenas 0,6% do PIB nacional e tem uma população diminuta em relação à população do Nordeste e, consequentemente, em relação à população do Brasil. É daqueles estados que foram fadados para viver em atraso permanente e em que não se cumpre absolutamente o Pacto Federativo, não é? Porque o Pacto Federativo não se cumpre não é apenas no tocante à falta de obras, à não realização de obras, mas principalmente em função do descaso que nossas autoridades policiais em nível federal e também do Poder Judiciário têm com relação aos crimes. São muitos. Nós temos agora aí um caso aí chamado Topic, que está sendo investigado desde o ano de 2017 e que teve algum resultado a partir do ano de 2018 e somente outra ação veio a acontecer em 2019. Quer dizer, esses saltos temporais terminam por afastar completamente o móvel do crime, o interesse da sociedade pela apuração, porque aí já acontece outro escândalo, já surge uma outra notícia e aí as coisas vão ficando no esquecimento. E surge até uma argumentação fajuta como essa formulada pela
doutora Regina Souza, que é hoje vice-governadora do estado do Piauí, quando ela diz, minha gente, e isso é um dizer extremamente, eu vou colocar aqui o que eu penso, esdrúxulo, não é? Não tem nada a ver com o fato de ser mulher, antes que eles venham com essa história fiada. Eu estou dizendo porque a afirmação é ridícula, quando ela disse que a Polícia Federal deveria ter ido ao Karnak, e uma única vez que a Polícia Federal age no Piauí, ainda recebe esse tipo de reprimenda logo de quem? Da Regina Souza. Então ela devia ter agido com mais educação, com cavalheirismo, não precisava chegar com toda aquela arrogância. Mas eu também queria deixar uma notícia aqui para a gente explorar esse tema em outro momento aqui do nosso canal. A Polícia Federal, no dia em que fez a batida lá no Palácio Karnak para apreender documentos e equipamentos de informática e também telefones celulares de elementos ligados ao governo, por conta de operações, desdobramentos de operações investigativas, apagou as luzes do quarteirão ali, nos arredores da rua 7 de setembro com 24 de janeiro, aí tem a Paissandu ali e a Antonino Freire. Então, todos aqueles estabelecimentos comerciais ficaram no escuro completo, e só para que a polícia pudesse ter acesso, porque se deixasse as luzes funcionando, eles iriam apagar tudo que tinha reservado ali. Iriam apagar tudo que estava em computador, iriam dar um jeito, né, de deletar os arquivos. E a providência adotada foi apagar a energia do quarteirão e adjacências, para garantir que não se roubasse evidências que devem ser usadas pela polícia para chegar a esses elementos criminosos. Quando ninguém sabe, né? Porque tempo já faz demais. Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.